Fala, meu rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. O Inter já está em Belo Horizonte para a importante partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. E com desfalques e preservações importantes, a gente vai trazer a grande novidade promovida pelo técnico Mano Menezes. Uma jovem joia do Sub-20 do Inter está relacionado para a partida de amanhã e poderá entrar em campo contra o Atlético Mineiro. A importante entrevista dada pelo presidente Alessandro Barcelos, revelando jogadores e técnicos de gestões passadas e que estão sendo pagos hoje. A preocupação com a ida do Independiente de Avejaneda à FIFA. O Inter pode sofrer um transfer ban. A gente vai trazer detalhes da entrevista, os bastidores do Inter em BH para esse jogo do Campeonato Brasileiro, a parceria importante fechada para o restante da temporada e tudo do mundo colorado desta sexta-feira nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. Tem muita gente que assiste os conteúdos e não é inscrita, então já te inscreve agora aqui no canal. Não esquece de deixar o like e, claro, ativa o sininho das notificações. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio dela, a KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Tem meu código da Dias que te dá 20% de free bet para dar uma brincada e se divertir, fazer uns pilinhas lá na rodada do final de semana. Eu tô apostando em vitória do Inter contra o Galo, a remontada, e vitória do Grêmio em casa contra o Fortaleza no domingo. Vai lá, te diverte e faz uma graninha em KTO.com. Pessoal, vamos lá falar mais do Internacional por aqui. O Colorado, que treinou com portões fechados na manhã desta sexta-feira no CT Parque Gigante, já viajou direto para BH, voo direto fretado para Belo Horizonte, e tem uma lista de relacionados com muitos destaques e ênfase para a gente dar aqui e trazer no canal, tá? René e Alan Patrick, por precaução, ficam em Porto Alegre, aprimorando parte física, e vão ser preparados para o jogo de quarta-feira. É importante que se diga, tá? O Inter joga contra o Galo e volta para Porto Alegre. Trabalha domingo, 13h30, a representação do CT Parque Gigante, treina no sábado, treina na terça-feira e viaja de novo para BH. O Inter entende que, por logística e também de desgaste físico, é melhor os jogadores trabalharem aqui em Porto Alegre do que lá em BH. É melhor também pro mental. Então por isso que o Inter vai voltar depois do jogo contra o Galo e depois vai para BH de novo terça, antes das oitavas contra o América. René e Alan Patrick ficaram em Porto Alegre, tá? Assim como Campanharo, Johnny e Jean Dias. A diferença, René e Alan Patrick vão ficar por uma preservação. Campanharo, Johnny e Jean Dias se recuperando dos seus problemas. O Campanharo é um desconforto que teve na coxa direita, ainda não está 100% seguro para voltar a jogar. O Jean Dias teve a lesão na coxa, também está retomando parte física. E o Johnny deve trabalhar com bola e deve voltar, inclusive, como titular ao lado do Campanharo contra o América, por conta do trauma que ele teve no quadril. Com essa preservação de René e Alan Patrick, tem algumas novidades importantes. Aliás, o Moledo também foi preservado, tá? E eu coloco aqui Vinícius Rangel, lateral esquerdo do Sub-20. Eu já falei muito dele aqui no canal, é um cara que eu gosto muito de assistir. É um bom jogador, uma das grandes joias que tem na base do Internacional. Foi relacionado, já que o René ficou em Porto Alegre e o Tauan Lara deverá ser o titular contra o América. O Felipe Mota, zagueiro que vocês já viram, renovou o contrato recentemente com o Inter até 26, é um dos jogadores muito importantes também, que foi na base ano passado, subiu para o profissional esse ano, e aí ele vem intercalando entre sub-20 e profissional. Ele também está relacionado para essa partida, já que o Moledo ficou em Porto Alegre. Uma importante novidade é que Alexandre Alemão, centroavante, voltou de lesão antes do que se imaginava. Se imaginava que ele retornasse na partida agora contra o América Mineiro, mas voltou antes, recuperado de lesão na posterior da coxa direita, vai para a partida. Então, René e Alan Patrick preservados, Campanharo, Johnny e Jean Dias estão ainda terminando a recuperação, e aí, sem Moledo e René especificamente, Rangel e Felipe Mota do Sub-20 relacionados, e o Alemão voltando de lesão. Vamos trabalhar esse provável Inter, que apesar de ter jogadores titulares relacionados, vai ser um mistão, tá? Vai ser um mistão por conta da condição física desse time. John, Bustos, Vitão, Mercado e Tauan Lara, Baralhas e Matheus Dias, a dupla de volantes, Pedro Henrique, Maurício e Wanderson na frente, Alemão ou Luiz Adriano. Esse deverá ser o Inter para encarar a equipe do Atlético Mineiro amanhã, 9 horas da noite, lá no Mineirão, em Belo Horizonte. Em relação ao clima, tá, pessoal? O Inter chegou rapidamente, poucos torcedores estavam ali na frente do hotel do Internacional, mas eu quero trazer uns relatos, porque a gente sabe como é que tá o ambiente. Tá um ambiente tenso pelo momento, de pressão em cima do departamento de futebol. Tivemos mudanças recentes, que foi a queda do Giancarlo Lourenço, que estava na preparação física do clube, e o Inter negocia um retorno do Flávio de Oliveira. O presidente Alessandro Barcelos entrou ao vivo lá na Rádio Bandeirantes, nos Donos da Bola versão radio, e ele falou
sobre algumas questões muito importantes que eu quero ressaltar aqui, tá? Ele falou sobre a queda do Giancarlo Lourenço e a mudança na preparação física. Disse que a intensidade que se tem agora com 3 competições em um calendário como esse é muito complicada e que viram que o Inter estava chegando em um estágio que já não era mais suficiente e que não seria suficiente com esse modelo. Eu trouxe aqui um bastidor ontem da experiência que faltava para o Giancarlo Lourenço e que se tinha esse diagnóstico no clube, faltava uma malandragem além da teoria e da prática dele que até de certa forma agradava algumas pessoas no clube. E aí o presidente até falou que isso coloca em xeque o planejamento para o restante do ano, mas é necessário que se faça isso agora para que se ganhe uma potência nas competições que disputa principalmente a curto prazo. O presidente quer que tenha uma melhora a curto prazo nessa questão da preparação física. E ele falou que tem convicção das decisões que ele e o departamento de futebol tomam. Ele até explica que quando você não está contente, você tem que fazer uma mudança, mesmo que tenha sido em cima daquilo que foi programado, que era a chegada do Giancarlo Lourenço no início do ano, depois da saída do próprio Flávio de Oliveira, que deve retornar agora. E aí ele fala, quando a entrega não acontece, você faz a troca e assume que não deu certo e busca uma solução. A gente acredita que em um curto prazo você tem técnicas que é possível recolocar algumas questões, que é a melhora na preparação física. Não é o único problema da nossa equipe. E aí ele cita também uma questão individual de alguns atletas e mecânica de jogo que também tem que melhorar. E mais sobre esse momento o presidente fala, eu disse no vestiário e digo aqui, a solução está no time. Esse grupo com essa comissão técnica já entregou mais do que está entregando em 2023. E aí ele até citou, tá, que sobre o que vai mudar. Ele falou nada disso sobre... E aí o Tiger foi questionando o presidente, estava lá acompanhando a concentração, ele perguntou por que o Inter joga melhor, não converte e perde os jogos. Ele falou, nada disso se resolve com uma troca, seja na comissão técnica. Ele falou, às vezes é na forma de atuar, pode ser numa mudança tática de peças dentro da equipe. E é isso que tem sido trabalhado. O presidente também falou sobre a questão da dependência do Alan Patrick, que jogou todos os jogos no ano, é o principal jogador do Inter na temporada. E aí o Tiger questionou ele se ele conversa isso com o Alan Patrick, com o Mano, sobre tentar não depender tanto do Alan Patrick. E aí o presidente falou, a gente conversa sobre isso. A gente já teve soluções sem o Alan Patrick. Aconteceu ano passado do Alan Patrick ficar de fora e a gente ganhou os jogos. Esse é o futebol. Com esses jogadores e essa comissão, a gente encontrou um jeito ano passado de jogar sem o Alan Patrick, tá? E aí, o presidente toca num ponto-chave nessa entrevista que ele deu nos Donos da Bola sobre dar a volta por cima. Ele falou, agora é a hora que a gente mais precisa dar a volta por cima e ganhar. É um momento mais difícil. Superando esse momento, a gente vai encontrar um futebol melhor. Ninguém aqui está acomodado. E aí ele cita também outra parte que é, não existe segundo semestre se não tiver um bom primeiro semestre. Eu sei que o torcedor está machucado e frustrado, mas a instituição pede que o torcedor apoie mais. E ele citou o jogo passado que tinham 12 mil pessoas somente no Beira-Rio. O Inter tá botando muita fé nesse segundo semestre a partir da chegada de novos reforços, tá? O Inter tá botando muita fé mesmo nesse segundo semestre. Eu quero tratar agora aqui uma questão muito importante, tá? Envolvendo uma das respostas do presidente Alessandro Barcelos sobre endividamento. Ele foi questionado sobre a ameaça do Independiente de ir à FIFA por uma dívida que o Inter tem em relação ao Fabrício Bustos e o Cuesta, que eu já falei aqui no canal com maiores detalhes, é só subir para os últimos vídeos quem quiser detalhes sobre essa dívida. O presidente falou, a gente trata isso internamente. A cabeça de quem cobra não é a de quem deve. Nós estamos honrando os compromissos que temos com as datas que temos. Tá? Isso sobre o Bustos. Só que o Inter, e é uma informação que eu tenho também no bastidor, também está devendo as primeiras parcelas ao Krasnodar da Rússia pela compra do Wanderson. Foram 24, 25 milhões de reais em 6 parcelas, tá? E o presidente não confirmou. Ele falou, não tenho os dados sobre as parcelas do Wanderson não estarem em dia. Nós estamos utilizando o máximo possível de prazo em cada uma das situações, até por outros gastos que teremos. Isso não coloca nenhum risco do trabalho que está acontecendo e é responsável, tá? E aí eu quero citar uma informação de bastidor que eu consegui e outros colegas também conseguiram, até contei com a ajuda do JB, do Tiger Junk também, tá? O prazo para qualquer possibilidade de transfer ban na FIFA é de 45 dias. O Inter tá jogando com esse prazo, até para ter mais fluxo de caixa. Então espera os 45 para ver se vai acontecer alguma coisa. Durante esses 45 de possibilidade de transfer ban, tu vai tentando conseguir um fluxo de caixa, tá? Vai tentando conseguir algum fluxo de caixa, se sinalizarem alguma situação lá, vai e aí vai ter que pagar. Mas o Inter está tentando jogar com o tempo que tem essa situação. A ameaça do Independiente é que vai à FIFA, indo à FIFA tem uma possibilidade do Inter sofrer um transfer ban, ficar impedido de contratar
atletas. Mas para mim o ponto principal da entrevista do presidente é essa aqui, tá? E eu vou citar aqui o que ele disse. Não é uma particularidade dessa gestão que estamos pagando coisas de outras gestões antigas. Tenho certeza que se não fossem os 40 milhões em dívidas que pagamos ano passado, mais 70 milhões de juros, ou seja, 110 milhões, é uma folha mais do que o futebol. A gente está pagando uma folha a mais de futebol por conta de dívidas passadas. E olha que erramos em contratações de treinadores. Vocês nos criticam e estamos pagando as contas que temos com treinadores dessa gestão. Mas também estamos pagando treinadores de 5, 6 anos atrás. Óbvio que algumas coisas podem ficar, mas quando que os vencimentos vão acabar? Precisamos reduzir isso. Então o presidente está dizendo que os treinadores que ele errou de contratar estão sendo pagos nessa gestão, mas que treinadores lá de outras gestões ainda não foram pagos. E ele está terminando de pagar agora. E aí tem alguns jogadores que eu cito aqui, jogadores e treinadores que o Inter ainda deve e está pagando na gestão do presidente Alessandro Barcelos. Escoco, contratado em 2013, o volante Anselmo, contratado em 2016, também o lateral Ceará, campeão do mundo em 2006, que voltou em 2016, ano do rebaixamento, o volante Musto, o Paolo Guerreiro, o Bruno Sabiá, que nem no profissional jogou, era um jogador da base do Inter, que ficou entre 2013 e 2015, acabou movendo uma ação na justiça que está ganhando 3 milhões de reais. O técnico Guto Ferreira, que levou o Inter para a Série A em 2017. São alguns exemplos de jogadores e técnico, que é o Guto Ferreira, que o Inter ainda deve e ainda está pagando a conta agora com o presidente Alessandro Barcelos. É algo realmente preocupante. E como eu disse, o Independiente está indo à FIFA e pode ser que tenha um transfer ban. O Inter está atento e jogando com o prazo que tem para ganhar um fluxo de caixa e pagar. Falando em pagar, tá? O Inter fechou uma parceria com a empresa Sideral para fretar todos os voos do Inter até o final da temporada. Isso já é válido a partir da viagem que aconteceu para Belo Horizonte. E o Inter está fechando isso para, claro, dar um descanso maior para os seus jogadores. A gente sabe que voo fretado do que fazer conexões é muito melhor. Não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter. Um abraço e até a próxima.